Então, pessoal, estou aqui mais uma vez para responder as perguntas que vocês me fizeram na aba de comunidades aqui do YouTube. Abri o espaço para que vocês perguntassem, anotei as perguntas que vocês fizeram, cá estou eu para tentar responder as perguntas de vocês, se o cachorro do vizinho deixar, não é? Então vamos lá iniciar as respostas às perguntas que vocês me fizeram na aba de comunidades do YouTube. Daniel Mazzi faz duas perguntas. Primeiro, se eu já li Frederic Bastiat. Sim, já li Frederic Bastiat, com certeza, recomendo muito para qualquer um, mesmo para quem não se considera como libertário, vale muito a pena ler Frederic Bastiat. Ele tem ideias fundamentais sobre a liberdade humana, especialmente no livro A Lei. Eu tenho também aqui em casa um livro chamado O que se vê e o que não se vê, que também é fundamental para você começar a entender os rudimentos de tudo aquilo que um libertário defende. Por mais que o Bastiat não fosse libertário, vale super a pena a leitura mesmo. Recomendo para todos, para qualquer pessoa que tenha algum grau de apreço pela liberdade, vale muito a pena ler Frederic Bastiat também. E se vocês quiserem também, deixem nos comentários que eu faça apresente alguns livros para vocês que eu tenho, que eu já li, que eu considero importantes. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo sobre isso. Deixei sua opinião nos comentários. E a segunda pergunta dele é sobre se libertários e pessoas de direita devem influenciar a cultura. Eu acredito que sim. Nós temos que ganhar mais espaço na cultura, porque essa é uma forma de você atingir mais pessoas e apresentar ideias de uma forma coesa, de uma forma bem estruturada, para pessoas que ainda não conhecem essas ideias. Livros teóricos são muito importantes, beleza. Mas grande parte da população não vai ter acesso a esse tipo de material ou não vai se interessar. Então a cultura é uma forma muito importante de você chegar a essas pessoas que de outra forma não conheceriam as suas ideias. Acho que falta muito à direita, nós libertários, conservadores, liberais, enfim, falta muito para nós atuarmos nessa área cultural também, que ainda é muito dominada pela esquerda. Genesect Davis pergunta como foi minha trajetória no libertarianismo e como cheguei ao Visão Libertária. Pois bem, resumindo bastante, eu falei sobre isso acho que na primeira live aqui do canal, mas resumindo bastante, eu iniciei minha trajetória como libertário, provavelmente quando eu li os livros do Leandro Narlock, o Guia Politicamente Incorreto. Li primeiro o Guia Politicamente Incorreto do Brasil, depois o do Mundo. E a partir daí eu acredito que eu cheguei no site Spotniks. Não sei se vocês lembram, o canal no YouTube é bem conhecido agora, mas o site era muito bom na época. E o site Spotniks tinha algumas referências ao site do Instituto Mises Brasil. E lá no Instituto Mises, no site do Instituto Mises, eu descobri a Escola Austríaca de Economia. E eu devorei todos os artigos lá daquele site. E daí para o libertarianismo foi um pulo. Lá mesmo eu conheci as ideias do libertarianismo, a definição de anarcocapitalismo e tudo mais. Então eu iniciei nesse mundo pelo site do Instituto Mises, basicamente. E daí eu migrei para o YouTube, conheci o Rafael de Ideias Radicais e tudo mais. E aí eu conheci os vídeos do Peter, na época em que ele fazia ainda a leitura ANCAP. O canal se chamava Ancapso ainda, não era Visão Libertária. Eu acompanhei essa trajetória bastante. E lá por volta de março de 2020, se eu não me engano, eu comecei a escrever para o Visão Libertária. Comecei escrevendo lá artigos e tal, e conforme o tempo foi passando, fui colaborando mais, ganhei vaga de narrador, e agora faço produção também dos vídeos lá do Visão Libertária. Comente aí também o que você acha do meu trabalho no canal lá do Visão Libertária. Cláudia Schoninger pede para eu falar mais sobre minha vida pessoal. Pois bem, eu não sou uma pessoa muito interessante para falar a verdade, mas o que eu posso dizer sobre mim. Tenho 31 anos, eu sou contador, sei provavelmente vocês já sabem também. Sou casado, e eu não tenho grandes pretensões, grandes ambições da minha vida, não. Estou gostando bastante de fazer esse trabalho aqui no YouTube, que é uma coisa que eu nunca imaginei fazer. Estou curtindo bastante isso aí. Mas eu sou um cara com uma vida muito pacata, muito pé no chão, não tenho grandes ambições de vida, conforme eu falei também. Talvez futuramente eu faça um vídeo dizendo quais são meus planos, meus projetos, ou falando um pouco mais sobre mim, umas curiosidades e tal. Talvez eu prepare alguma coisa mais nesse sentido futuramente. Bob Dias pede para eu falar sobre o voluntarismo. Pois bem, eu não sei exatamente o que é voluntarismo, porque para mim o libertarianismo é essencialmente voluntarismo, né? Relações humanas feitas de forma voluntária, sem coerção. Então, se voluntarismo é alguma coisa ideológica separada do libertarianismo, acredito que eles andem de mãos dadas e são inseparáveis no final das contas. Porque para mim, libertarianismo é fundamentado na prática do voluntarismo, né? Decisões tomadas de forma voluntária, relações voluntárias, trocas voluntárias e tudo mais. Rafael C. pergunta qual seria o destino de armas nucleares se o planeta virasse um Ancapistão.
Excelente pergunta, cara. Uma coisa assim que dá para abrir um debate teórico muito grande, dá para a gente imaginar vários cenários nessa história aí. Mas eu vou dizer o que eu acho que aconteceria nesses cenários. Duas coisas principais aconteceriam com as armas nucleares que já existem hoje. Se o Estado começasse a definhar e perder as suas estruturas, eu acredito que surgiriam grupos privados mais pacifistas, digamos assim, que trabalhariam para desmontar essas armas nucleares do Estado. Eles, sei lá, entrariam nas instalações onde essas armas são guardadas, invadiriam mesmo, pegariam essas armas e desmontariam para que elas nunca fossem usadas. Essa é uma possibilidade. Outra que eu acredito também que aconteceria é que funcionários estatais mais corruptos venderiam essas armas para grupos terroristas também conforme o Estado fosse definhando. Então nós teríamos grupos terroristas armados com bombas nucleares também. O que, por outro lado, não é necessariamente um problema, porque numa sociedade plenamente livre, numa sociedade anarcocapitalista, no mundo, numa capistão, como você falou, terroristas que tivessem armas nucleares seriam visados por todas as outras pessoas que buscariam neutralizar esses terroristas, tomar essas armas nucleares e desmontá-las também no fim das contas. Armas nucleares são coisas que só fazem sentido em existindo estados, né? Uma sociedade livre, elas não fazem o menor sentido. A Ares pergunta se eu tenho posse de armas e qual a minha opinião sobre movimentos como o Pró-Armas, que fazem pressão política. Então, eu não tenho armas, eu não tenho posse, não tenho porte, sei lá, nunca atirei na minha vida, não sei manusear armas nem nada do tipo assim. Agora, eu acredito que armas são um direito fundamental de cada cidadão, sem dúvidas. E movimentos como o Pró-Armas são muito bons por dois aspectos. Primeiro é o aspecto de buscar regras estatais mais maleáveis que permitam mais o cidadão ter armas de fogo. Não vejo problema nenhum a gente lutar para que o Estado permita que nós tenhamos armas de fogo. Não é o cenário ideal, porque tudo o que é permitido pelo Estado é uma mera concessão que pode ser retirada a todo momento. E o direito de defesa é um direito natural que o Estado não deveria poder nos tirar, mas é o que nós temos para hoje, pelo menos por enquanto, enquanto as impressoras 3D não ficam plenamente funcionais para imprimir armas de fogo, né? Mas outro ponto positivo de movimentos como o Pró-Armas é a conscientização de pessoas. Tem gente que sempre acreditou a vida toda que armas são coisas ruins e passaram a ter uma visão diferente por causa de movimentos como o Pró-Armas ou de pessoas, sei lá, como o Benê Barbosa, que fazem um trabalho de conscientização a respeito da importância de você promover sua própria defesa pessoal. Então acredito que haja também esse ponto positivo em relação a esses movimentos. Ícaro Falcão pede para eu falar a respeito de como o governo liberal da Austrália fez o país progredir. Não só da Austrália, né? Nova Zelândia também, os tigres asiáticos, muitos desses países também, o Japão pós-Segunda Guerra Mundial, a parte ocidental da Alemanha, enfim, vários países que tiveram políticas liberais econômicos, no ponto de vista econômico também, liberdade de empreendimento e tudo mais, prosperaram bastante, né? Você pensa que Hong Kong era um lugar miserável antes do início das políticas liberais naquela cidade, naquela região ali, e hoje é um país não é um país, né? Uma cidade-estado, uma cidade extremamente rica, né? Enquanto o governo comunista da China deixar naturalmente. Agora, é preciso frisar que, principalmente por causa dos acontecimentos recentes envolvendo a pandemia, você sabe bem, a gente percebeu que governos, por mais que se pintem como liberais, quando for conveniente para eles, eles vão tomar a sua liberdade. Então não adianta nada ser um governo liberal econômico se ele manda todo mundo ficar preso em casa, como os governos da Austrália e da Nova Zelândia fizeram também. Então tá aí, fizeram uma abertura econômica, o país ficou rico, beleza. Quando deu na telha deles, eles foram lá e tiraram a liberdade. Enquanto o Estado existir, nós nunca estaremos plenamente no exercício da nossa liberdade. Estaremos sempre a uma canetada estatal de sermos trancados dentro das nossas próprias casas. CM pergunta se Joseph Schumpeter teria sido um libertário. Eu acredito que não, sabe? Schumpeter, embora ele seja austríaco de nascimento, a nacionalidade dele é austríaca, ele não é um economista austríaco, ou seja, ele não é da escola austríaca de economia. Parece que ele foi aluno do Bombay, que eu acho, enfim. Mas ele, de fato, se assemelha mais a um economista clássico, ou talvez neoclássico. Então ele não é um economista austríaco. E como eu defendo que a única forma coerente de libertarianismo é aquela que se vincula à economia austríaca, à verdadeira doutrina econômica ortodoxa, que é a escola austríaca de economia, aquela união que a gente chama de austro-libertarianismo, eu acredito que o Schumpeter não possa ser considerado um libertário então.
Mas naturalmente as ideias dele são muito mais coerentes muito mais conexas do que, por exemplo, esse mar de keynesianismo que nós vemos nos economistas de hoje. Afinal, ele é um cara lá do início do século XX, as coisas eram mais controladas naquela época. Agora, hoje em dia, a coisa desandou de vez. Samuel Moneiro pergunta se eu gosto de literatura clássica. Aí, mais uma pergunta sobre literatura. Lembrando, deixei aquela sugestão no início do vídeo, se você ainda não comentou, diz aí. Você quer um vídeo de eu falando sobre livros, mostrando livros para vocês? Se vocês gostarem da ideia, eu faço um livro sim. Então, respondendo a sua pergunta, Samuel, eu gosto de literatura clássica também. Embora seja assim, talvez difícil definir o que seja literatura clássica, né? Os clássicos aí do século XVI ou XVII, Shakespeare, não sei, O Príncipe de Maquiavel, são clássicos aí, são a Divina Comédia do Dante, enfim, são clássicos que valem a pena ser lidos, eu gosto bastante. Agora, não só a minha especialidade, eu gosto muito da literatura da Era Vitoriana, né, século XIX, especialmente segunda metade do século XIX, na literatura inglesa, Oscar Wilde, sei lá, O Morro dos Ventos Uivantes. Gosto muito da literatura do século XX, gosto muito das distopias do século XX, são minhas leituras favoritas também, mas eu não dispenso os clássicos não, acho que eles são muito importantes. Tenho aqui em casa uma cópia do livro O Príncipe do Maquiavel, comentado pelo Napoleão Bonaparte, e eu preciso dizer que os comentários do Napoleão Bonaparte, na minha opinião, são melhores do que o texto do Maquiavel. Alex Santos faz duas perguntas provocativas, gostei. Se o Estado não seria capaz de taxar a produção, mesmo se usarmos Bitcoin? Essa é a pergunta dele. Então, o ponto é que como é que o Estado taxa a produção das empresas? Ele não vai de empresa em empresa conferindo o que está sendo produzido. As empresas declaram para o Estado quanto que elas produziram. Agora imagina só que você produz algo e você vende Bitcoin para o seu cliente e você recebe em Bitcoin, você paga os seus funcionários em Bitcoin, você paga os seus fornecedores em Bitcoin, você paga, sei lá, as suas despesas em Bitcoin. Como que o Estado vai saber dessa movimentação financeira se você não contar para ele? Como que o Estado vai taxar a sua produção dessa forma? Então, é claro, se você compra insumos que não são comercializados em Bitcoin, você automaticamente está pagando os tributos que recaem sobre eles na cadeia de produção. Beleza. Mas na medida que a cadeia de produção for substituída por pessoas que trabalham com Bitcoin, como é que o Estado vai tributar essa gente se essas pessoas não declararem para o Estado quanto que elas estão vendendo, quanto que elas estão faturando, né? Porque, na verdade, o Estado não fiscaliza pessoa por pessoa. O Estado recebe declarações das pessoas. Se todo mundo decidisse sonegar impostos, simultaneamente, o Estado seria incapaz de cobrar quem quer que seja. O Estado só consegue cobrar impostos porque as pessoas declaram para ele quanto que elas estão vendendo, quanto que elas estão recebendo. Então, se tratando de Bitcoin, qual a necessidade de declarar para o Estado o que você está vendendo? Sem declarar, como é que o Estado vai cobrar? E o outro ponto é, se grupos organizados não continuarão agindo como máfias após o fim do Estado? Sim, continuarão agindo também. Mas nós teremos empresas de defesa privadas que agirão de forma muito mais eficiente do que a polícia, por exemplo, que poderão garantir a nossa defesa de forma mais eficiente. Nós teremos muito mais liberdade também para nos defendermos. A violência e a agressão fazem parte da natureza humana, sempre existiram. O que acontece é que o Estado monopoliza a ideia da segurança e ele não nos fornece essa segurança e não nos permite promovermos nossa própria segurança também. Então, o que vai acontecer numa sociedade livre é que existirão sim grupos violentos, pessoas que irão querer explorar as outras pessoas por meio da coerção, por meio da violência, mas nós teremos condições melhores de nos protegermos. E a vida é sempre isso, uma vigilância constante contra a agressão de outros indivíduos. Isso aí, nem uma sociedade libertária, uma sociedade plenamente livre, vai conseguir evitar de acontecer. E a última pergunta aqui, uma pergunta de cunho religioso, porque o vídeo está ficando um pouco longo, vou gravar uma segunda parte depois com o restante das perguntas, então não se preocupe que eu vou responder a sua pergunta. Jana Mello pergunta sobre a minha opinião a respeito do Papa Francisco, sobre a deterioração de costumes dentro da igreja e sobre se isso acontece também em outras igrejas cristãs. Bem, o Papa Francisco não é meu Papa favorito, por assim dizer, mas eu até gosto dele e tudo mais, não concordo muito com as posições políticas dele, não sei se dá para esperar algo diferente de um clérigo argentino, né? A Argentina tem muito essa pegada mais socialismo latino-americano e tudo mais, mas eu acho que o Papa, a especialidade de nenhum Papa é o aspecto econômico, nem o aspecto político também, então a gente releva um pouco isso aí. Agora, a deterioração moral dentro da igreja é um fenômeno que já vem acontecendo há um bom tempo.
Como católico, eu acredito que isso não vai destruir a igreja, porque ela é invencível, ela é indestrutível, de acordo com a promessa de Jesus Cristo. Porém, isso vai trazer muita dor, muito sofrimento para muita gente, vai causar muito escândalo também. Mas faz parte da caminhada da igreja, não é a primeira vez que existe degeneração moral, já aconteceu em outros séculos. Estamos vendo isso apenas de uma forma diferente agora também. E isso acontece em outras igrejas cristãs, naturalmente. Aqui no Brasil, nas igrejas evangélicas, por exemplo, isso se vê bastante também. Não é só privilégio dos católicos. E indo um pouco mais além, existem problemas também fundamentais na igreja ortodoxa, por exemplo. Talvez um dia eu comente a respeito disso. Não é um tema assim que eu gosto muito de me debater, né? Mas eu acho que, frente a essa questão da guerra até atual, deve-se muito levar em conta todo o histórico de relações entre igrejas cristãs da região da Ucrânia, por exemplo. Eu acho que vale a pena mencionar também. Mas esse é um fenômeno dos nossos tempos, então a igreja, como está inserida no tempo, está inserida no nosso mundo, não seria diferente. Ela acabaria sofrendo também disso aí, mas como eu falei, acho que ela não vai perecer por causa disso, porque eu confio na promessa de Jesus Cristo. Pois bem, galera, essa é a primeira parte do meu vídeo respondendo as perguntas que vocês me fizeram na aba de comunidades. Já deixe seu comentário aqui neste vídeo. Se você quiser perguntar algo aqui também, deixe nos comentários, porque eu vou me esforçar para responder as perguntas de vocês aqui. Farei logo em breve a segunda parte deste vídeo, então te espero lá. Até a próxima!